Foi como se minha esposa tivesse cortado a minha masculinidade com uma faca de açougueiro bem afiada. Olá, meu nome é Rômulo Basílio e essa história que vou compartilhar hoje com você é incrivelmente vergonhosa e dolorosa. Tem a ver com meu problema de ereção que me envergonhou, me humilhou e quase arruinou meu casamento e toda a minha vida. E o único motivo para eu querer te contar a minha história é que essa terrível e humilhante experiência me levou até a verdadeira causa do problema de ereção, que não tem nada a ver com baixo nível de testosterona, conforme já publicaram recentes pesquisas da Universidade de Colômbia e diversas outras universidades americanas. Se você está tomando suplementos de testosterona para acabar com seu problema de ereção, é muito provável que você esteja sendo enganado. E o mais importante neste vídeo é que você vai descobrir como eu consegui vencer o meu problema de ereção para sempre, em alguns dias e sem suplementos, medicamentos caros e que prejudicam o coração, como Viagra, e que não combatem a verdadeira causa do problema de ereção, sem ter que pagar R$6.000 por um tratamento de reposição hormonal que também não funciona. Eu vou te mostrar como eu consegui desfrutar de ereções completas e duradouras quando eu precisasse, e devolvendo à minha esposa o homem vigoroso e potente que ela desejava desesperadamente e sentia falta por mais de uma década. Após aplicar o método em você mesmo, você vai experimentar as mais potentes, duradouras e completas ereções da sua vida. Não importa a idade que você tem ou se você sofre com problemas de ereções grave. Também não importa se você deseja apenas adicionar mais energia e vigor à sua vida sexual. Agora, se você está pensando que isso é loucura ou bom demais para ser verdade, eu entendo perfeitamente. Eu era exatamente como você. Pensava que o único meio possível de resolver meu problema de ereção seria pagar milhares de reais por ano a companhias farmacêuticas como a Pfizer, mesmo eles ganhando bilhões de reais ano após ano às custas de nossa situação vergonhosa e que nos traz até depressão. Então, tudo que eu peço é que você continue comigo nos próximos 5 minutos, para que eu lhe mostre a ciência por trás do método de solução para o problema de ereção que eu vou compartilhar neste vídeo e te mostrar por que a bilionária indústria farmacêutica não quer que você descubra este método secreto, que pode efetivamente e rapidamente mudar a sua vida e permitir que você aproveite naturalmente de ereções longas e duradouras, sempre que precisar. É exatamente isso que aconteceu para 18.921 pessoas no Brasil. Pessoas como Reinaldo Silva, de Petrópolis, Rio de Janeiro, que diz: saber que existia uma forma completamente natural de ter uma ereção quando eu quisesse sem tomar remédios parecia bem impossível para mim, mas eu resolvi meus problemas de ereção só com alguns itens do supermercado. Como não soube disso antes? Eu estava cansado de gastar R$20 por comprimido de Viagra para melhorar meu desempenho na cama. Minha vida amorosa estava em crise. Como consequência disso, eu decidi dizer que se dane e tentar o seu método. Rômulo, eu estou muito feliz com a escolha que eu fiz. Em 48 horas, eu tive as ereções mais potentes da minha vida. Eu não estou brincando. Foi incrível. Agora, minha esposa está sempre me cercando. E isso não é problema algum, porque eu posso responder a ela quantas vezes quiser, até mesmo várias vezes ao dia. Jorge Henrique, de Brasília, que diz: antes de encontrar seu site eu estava infeliz. Dizer que minha vida sexual com minha esposa ia mal era pegar leve. Praticamente não existia mais sexo há uns 8 anos. O problema era que eu não podia tomar remédios devido a algumas dores no peito que senti no passado e me restavam poucas opções. Eu tentei alguns extratos de ervas que são vendidos em farmácias de manipulação, mas quando olhei os ingredientes eu percebi que eram nada mais que um bando de produtos químicos que também possuem efeitos colaterais pesados. Esse é o diferencial do método Impotência Zero que você compartilha em seu vídeo e que o faz tão especial. Eu não preciso comprar nenhum comprimido estranho. Eu simplesmente sigo e obtenho resultados. Verdadeiros, enormes resultados. Se é que você me entende. Salvou meu casamento e me deu a minha esposa de volta. Obrigado, Jorge Henrique. E Samuel B., de Erechim, no Rio Grande do Sul, que escreve: sendo um homem recém-divorciado,
ter relações íntimas pela primeira vez com uma mulher que não seja minha ex-esposa me deixava muito nervoso. Eu esperava que quando chegasse na hora, eu esquecesse o nervosismo e tudo desse certo, mas não dava. Em 3 ocasiões diferentes, 3 mulheres com que eu estava saindo quiseram ter relações íntimas comigo, e em cada uma dessas ocasiões, o meu nervosismo e minha ansiedade me impediram de conseguir. Foi humilhante, e a cada falha eu ficava mais aterrorizado de acontecer novamente na próxima vez, como uma profecia. Por isso, fiquei tão maravilhado quando assisti o seu vídeo e descobri que havia um jeito simples de garantir que meu membro estivesse sempre pronto, mesmo se eu estivesse nervoso e receioso. Eu comecei a fazer exatamente o que você diz na apresentação e certo de que, da próxima vez que eu tivesse um encontro, eu não teria problemas em deixá-lo em pé, mesmo estando bem nervoso. É um alívio saber que, não importa o que aconteça, agora eu sou capaz de dar conta do recado. Agora, não fico mais ansioso e consigo aproveitar o sexo e me divertir, como deve ser. Obrigado, Rômulo. Estas são apenas algumas das 20.000 pessoas que já usaram o que aprenderam neste vídeo para acabar permanentemente com problemas de ereção e ter desempenhos sexuais que jamais imaginaram, simplesmente em 48 horas. Agora, eu vou explicar exatamente como funciona o método que eu descobri em 1 minuto. Mas antes disso, eu sei que você provavelmente está bastante curioso quanto a quem sou eu e como eu sei que isso funciona. Bem, como eu disse, meu nome é Rômulo Basílio, eu tenho 46 anos de idade e moro em Belo Horizonte, em Minas Gerais. E há alguns anos atrás, minha esposa cortou meu pênis com uma faca de açougueiro afiada. Aconteceu no 50º aniversário dela, no dia 13 de maio de 2017. Como você talvez possa imaginar, ela não estava nem um pouco feliz com a ideia de fazer 50 anos, e estava deprimida por causa disso nos últimos meses. Eu odiava vê-la tão infeliz. Então, eu poupei meu salário de meses para comprar para ela um par de brincos de ouro, que eu esperava que pudesse fazê-la se sentir melhor. Originalmente, meu plano era dar esses brincos a ela quando a levar para jantar fora naquela noite, mas ao longo do meu dia de trabalho, fiquei mais e mais ansioso para lhe dar o presente que havia sido tão caro e para ver o sorriso em seu rosto. Então, por volta de 2h30 da tarde, eu saí do trabalho mais cedo e fui para casa para fazer uma surpresa. Eu estacionei o carro na rua para que ela não ouvisse o barulho e soubesse que eu estava chegando em casa. Daí, quieto como um ratinho, entrei pela porta dos fundos e passei pela sala de jantar, rumo à cozinha. Mas algo estava errado. Da cozinha, eu ouvi minha esposa soluçando. Me assustei e fiquei parado por um momento, e aí eu ouvi dizer as palavras que me machucaram mais que qualquer coisa em minha vida, quer fisicamente, quer emocionalmente. Ela estava ao telefone com sua melhor amiga, a Marlene, e estava falando de mim. Claro que eu amo, disse ela. Nós somos casados há 28 anos. Não é uma questão de amar, é uma outra questão que me deixa muito insatisfeita. Ele simplesmente não faz mais do jeito que fazia, entende? Ele raramente quer transar e eu acho que é porque ele tem medo de não conseguir ter uma ereção na hora H. Eu não sei se é porque ele não se sente mais atraído por mim ou o que poderia ser. Me faz sentir feia, indesejada e agora não quero nem mais tentar transar com ele, mas talvez não seja eu. Ele está ficando muito velho, eu acho que parte disso é que ele não é mais o homem que costumava ser. Eu acho que é algo que eu preciso aprender a lidar. É fato que serei insatisfeita e frustrada sexualmente pelo resto da minha vida, né? É claro, é desagradável, porque lá no fundo eu sei que ainda sou atraente. Para ser sincera, outros homens me abordam e me dão cantadas o tempo todo. Obviamente, eu nunca faço nada, mas não posso dizer que não gosto da atenção. E até mais que isso, não posso evitar de imaginar como seria estar com um homem de verdade que tenha pecado na cama. Um homem que não precisa se preocupar se vai ter ereção para início de conversa. Um homem que pudesse realmente me satisfazer. Ao invés do Rômulo, nesta hora, eu me senti como se ela tivesse cortado a minha masculinidade. Foi uma dor indescritível. Devagar, eu fui me retirando, entrei no meu carro
e dirigi para o shopping center mais próximo. E fiquei lá, sentado no estacionamento, por mais de 2 horas, com lágrimas nos olhos, me esforçando para respirar. Ouvi-la falar daquela forma foi chocante, mas quanto mais eu pensava e quanto mais honesto eu era comigo mesmo, mais eu percebi que não devia ter ficado tão surpreso. O que ela estava dizendo era verdade. Eu estava cada vez mais com dificuldades em obter e manter uma ereção com o passar dos últimos anos. Os comprimidos que usava ajudavam, mas era acompanhado de tantos inconvenientes. Para começar, eram incrivelmente caros. Eu estava pagando R$18 ou mais por dose, que equivalia a centenas de reais por mês e milhares de reais por ano. Dinheiro extra que eu não tinha para gastar assim, sem mencionar a vergonha de comprar esses comprimidos, ou o fato de que me davam náusea, aumentava minha pressão e outros efeitos colaterais. Eu sentia que devia me forçar a fazer sexo com minha esposa ou evitar sexo completamente. Uma vez que minha confiança estava tão abalada, eu fiquei com mais e mais receio de ter relações íntimas. Eu não queria usar comprimidos, mas parecia que a parte mais importante do meu corpo não funcionaria sem eles, o que me levou ambos, minha esposa e eu, a nos sentirmos extremamente insatisfeitos. Agora, eu devo mencionar rapidamente que não foi sempre assim. Nos meus 20 e poucos anos, eu era bastante conhecido por meu vigor e vitalidade. Eu durava a noite inteira, e ambas as mulheres com que eu estive antes de me casar, e minha esposa depois, comentavam o quanto adoravam ter relações íntimas comigo. Eu não sei quanto a você, mas para mim, transar diariamente ou 2 vezes ao dia, ser capaz de durar o tempo que quiser e dar à minha esposa, minha mulher, muitos orgasmos múltiplos, foi sempre um enorme orgulho. Então, que diabos aconteceu? Como eu fui de um atleta na cama para um completo panaca? Foi apenas o envelhecimento? Algo havia errado comigo. Eu realmente não sabia, e foi por isso que, após ouvir minha esposa ao telefone, eu tomei a desesperada decisão de usar cada momento acordado do meu tempo procurando por uma solução para o meu problema de ereção, estudando como drogas como Viagra e outros comprimidos contra problemas de ereção realmente funcionava, e explorando alguma possibilidade alternativa que não me deixasse enjoado, com pressão alta e sem dinheiro. Eu fiz toda essa pesquisa em segredo total, chegando em casa por volta das 5h30 da tarde e me trancando no escritório até depois da meia-noite. E durante esse tempo, meu relacionamento com minha esposa sofreu ainda mais. Ela não sabia o que estava fazendo, e mesmo eu inventando todo tipo de desculpas e mentiras, que eu estava ficando com mais e mais medo de eu estar me escondendo dela por não amar mais. O melhor que eu podia fazer era tentar deixá-la segura e continuar. Eu dizia para mim mesmo que se eu descobrisse algo, um jeito natural de resolver meus problemas de ereção, tudo teria valido a pena. Porque não importa o que as pessoas digam, você já sabe que o sexo é um componente vital do seu relacionamento em qualquer idade. É o que une você e sua amada, fortalecendo o relacionamento e a deixa saber que você é tão louco por ela agora como era no primeiro dia em que a chamou para sair. Bom, no começo, minha pesquisa andou extremamente devagar e muitas fontes não levavam a nada. Eu dei uma olhada nas terapias de reposição hormonal e percebi que eram praticamente inúteis quando se tratava de problemas de ereção. Isso porque, apesar do que se ouve no rádio ou na TV, ou no que o seu médico diz, de acordo com o Departamento de Urologia da Universidade de Colômbia, apenas 5% dos casos de problema de ereção vêm de baixos níveis de testosterona. Além disto, mesmo que eu estivesse na pequena percentagem de pessoas que seriam ajudadas pelas injeções de hormônios ou terapias hormonais, eu teria que pagar aproximadamente R$600 por cada injeção, mais de 6.000 num ciclo completo de tratamento. E isso sem levar em consideração o fato de que os cientistas estão cada vez mais ligando as injeções de hormônios ao câncer de próstata e ao ataque do coração, levando a Anvisa inclusive a considerar proibido no Brasil. Claro, eu dei uma olhada nos remédios famosos para problemas de ereção, como Viagra, Cialis e Levitra, juntamente com uma dúzia de outros menos conhecidos.
Além do fato de serem todos incrivelmente caros, eu já havia experimentado alguns dos efeitos colaterais menos graves de usar essas medicações no passado. Havia tantos outros efeitos colaterais severos e de risco de vida associados a essas drogas que usá-las me aterrorizava. Dê uma olhada você mesmo. Convulsões, perda de audição, vômito, edema ocular, ataque cardíaco, câncer de próstata, palpitação, anemia, inflamação do intestino grosso, hemorragia ocular, dependência química, perda de audição, enjoo, depressão, enfraquecimento muscular, arritmia cardíaca, falta de ar, infarto do miocárdio, dor no estômago e dor de cabeça. Essa é apenas uma lista parcial de todos os efeitos colaterais. Eu também dei uma olhada em exercícios, porque sempre li que a atividade aeróbica é importante para a circulação sanguínea, mas a ligação entre exercícios e a habilidade de obter e manter ereções à vontade não existe. O que eu quero dizer? Pense, não há definitivamente nenhum exercício especificamente desenvolvido para ajudar no combate do problema de ereção, certo? Portanto, frequentar uma academia poderia fazer bem no geral, mas definitivamente não iria fortalecer a solução que eu estava procurando. Ao final do meu primeiro mês de pesquisa, eu estava extremamente desanimado e pensando em desistir. Eu comecei a pensar que talvez eu estivesse destinado a viver o resto da minha vida frustrado sexualmente, que talvez eu devesse aceitar o fato de que minha esposa poderia me deixar ou ter um caso. Nos meus momentos mais depressivos, eu pensei que deveria até mesmo dizer a ela que me traísse, mas que ao menos não fosse tão chocante quando ela o fizesse. Mas então me lembrei da conversa ao telefone que havia ouvido, como ela chorou, como ela sentia como se eu não fosse um homem de verdade, como eu me sentia humilhado. Eu sabia que eu devia fazer absolutamente tudo o que eu puder para recuperar minha vitalidade, reconquistar minha autoestima e salvar meu casamento, tanto por minha mulher quanto por mim. Então, continuei a pesquisar e a cavar mais e mais fundo, e graças a Deus que o fiz, porque mesmo que eu não soubesse, naquele momento, a descoberta pela qual estava rezando estava bem próxima, algo que finalmente me daria a habilidade de alcançar potentes e duradouras ereções, sempre que necessário, e tal descoberta ajudou desde então mais de 18.000 pessoas a experimentar exatamente os mesmos incríveis resultados. Então, primeiramente, deixe-me contar rapidamente como se deu essa revelação. Bom, após o primeiro mês frustrante de estudo sobre os medicamentos contra problemas de ereção, tratamentos de reposição hormonal, programa exercício, e até mesmo os medicamentos de extratos de venda livre como Stenzi e Vital Mali, eu decidi que precisava voltar ao básico e gastar menos tempo pesquisando sobre os tratamentos de problema de ereção e mais tempo pesquisando sobre o que realmente causa os nossos problemas de ereção. Daí, comecei a estudar tudo sobre biologia, anatomia, de livros, textos a artigos acadêmicos, artigos de medicina e estudos publicados. E foi aí que as coisas começaram a fazer sentido para mim. Entenda, eu percebi que, apesar do que a grande indústria farmacêutica diz e outros fabricantes de suprimentos querem que você pense, problema de ereção não é um grande mistério. É, na verdade, bem simples e eu vou te dizer por que nesse momento. Primeiramente, sem ser muito professor de ensino fundamental, vamos dar uma olhada em como uma ereção realmente acontece. Vou chamar os próximos 10 segundos de ereção 101 e lá vamos nós. Número 1. Seu pênis possui duas cavidades dentro dele e elas são chamadas de corpos cavernosos. Os corpos cavernosos se encontram ao longo do órgão e contêm um labirinto de vasos sanguíneos na forma de espaços cavernosos. Quando os vasos sanguíneos dos corpos cavernosos relaxam e se abrem, o sangue rapidamente entra pelas artérias para enchê-los. 4. Esse sangue então fica preso sob alta pressão, gerando uma ereção. Fácil, certo? Os vasos sanguíneos em seu pênis relaxam e se abrem. O sangue entra e fica preso em seu pênis, e a pressão gera uma ereção. Uma ereção é basicamente isso. Agora,
A razão pela qual eu te contei tudo isso é porque você precisa entender como uma ereção funciona, para então ser capaz de entender a biologia por trás do problema de ereção. Vamos dar uma olhada em outra rápida explicação e vamos chamar esta de problema de ereção 101. Não se preocupe, essa é ainda mais fácil de entender, eu prometo. Nas vezes em que você está tendo dificuldades para obter uma ereção, manter uma ereção ou o caso de sua ereção ser um tanto inconsistente e não completa, os vasos em seu pênis não estão relaxando completamente, o que significa que o sangue não consegue entrar no seu pênis e gerar uma ereção. É isso. De verdade, essa é a única causa de praticamente todos os problemas de ereção. Pronto, não é loucura. Pesquisadores da Universidade de Colômbia e outras universidades americanas já provaram isso, estudo após estudo. É apenas uma questão de vasos em seu membro não permitirem o fluxo de sangue para dentro. Bom, isso tudo é senso comum, de certa forma. Apesar de que, novamente, a indústria multibilionária do problema de ereção gostaria que não fosse. Eles querem que você acredite, são algo que não pode ser evitado, a menos que você tome seus comprimidos incrivelmente caros que causam um ataque do coração. Mas quanto mais eu comecei a pensar sobre isso, menos fazia sentido para mim. Por que precisaríamos depender de comprimidos ou medicamentos? Deve existir um meio natural de relaxar esses vasos sanguíneos, pensei comigo mesmo. E com isso, comecei a cavar por entre medicamentos antigos de 2000 anos atrás. Eu fiz uma lista exaustiva de itens estranhos, mas supostamente afrodisíacos, como chifre de veado, vitória régia e enguia, e usei a mim mesmo como uma cobaia humana, testando meticulosamente cada opção disponível. Bom, sinto dizer que a maioria dos medicamentos de ervas antigas que experimentei não pareciam fazer nada além de me deixar ansioso, me fazer suar e me deixar enjoado. Esses incluem tanto as combinações de ervas que você pode comprar nos mercados municipais, quanto os estranhos extratos que você compra em lojas de produtos saudáveis. Eu também tentei alguns exercícios de respiração oriental, meditação, yoga. Eles me relaxaram um pouco, mas certamente não me ajudaram a obter ou manter ereções. Portanto, foi mais um caminho que deu em nada. A medicina oriental antiga e coisas de ervas. Mas ao invés de desistir, eu mudei meu foco para a biologia moderna. E através do que parecia uma pesquisa sem fim, eu comecei a perceber que havia literalmente dúzias de enzimas, aminoácidos e outros químicos naturais que já estão dentro de nossos corpos e que estão contidos em muitos alimentos comuns e suplementos que você pode comprar no supermercado. E isso foi cientificamente comprovado em estudo após estudo para relaxar os vasos sanguíneos em seu corpo, enquanto aumenta o volume de sangue. Tudo isso significava que, se eu pudesse encontrar a combinação certa desses blocos de construção biologicamente naturais e descobrir como colocá-los dentro do meu corpo da maneira correta, fazia sentido que eles iriam imediatamente aumentar minha habilidade de gerar e manter ereções, tanto a curto prazo quanto a longo prazo. Porque, lembre-se, tudo o que é necessário para ter uma ereção são vasos sanguíneos relaxados, que então permitem o fluxo do sangue para dentro, criando pressão em seu membro. Então, eu escrevi todos esses alimentos e suplementos que pesquisei, os que contêm as diferentes enzimas e aminoácidos, e fui às compras. E já naquela primeira noite, eu comecei a testar diferentes combinações de dietas e registrar cada uma delas em um diário. Bem, como você pode imaginar, levou algum tempo, e eu inicialmente experimentei entre 40 e 50 combinações diferentes de alimentos e suprimentos, sem nenhum resultado aparente. Mas, mesmo que eu não estivesse obtendo os resultados que eu esperava ter, eu continuei tentando, já que fazia muito sentido isso funcionar e eu realmente não tinha mais nenhuma opção. E aí, no dia 23 de agosto de 2018, aconteceu. Eu estava sentado em minha mesa, escrevendo a combinação de alimentos, suplementos que eu estava planejando para o dia seguinte, quando eu, de repente, percebi que estava ficando extremamente duro.
Em 1 minuto, eu tive uma das maiores, mais inchada ereções que eu já tive na vida. Mais forte até mesmo do que quando eu era adolescente. E você vai rir, mas a primeira coisa que eu fiz foi correr para a cozinha e encontrar minha esposa. E ela não tinha ideia do que estava acontecendo, ou o que tinha dado em mim. Mas eu insisti tanto em ir para o quarto, e ela provavelmente estava aliviada de eu estar finalmente tentando ter relações íntimas com ela, que ela não reclamou. Durante a próxima hora, nós tivemos o que foi de longe o melhor sexo que tivemos em 20 anos. Eu estava pulsando, sentindo uma ereção completa. Ela podia sentir isso também, que quando acabamos, ela me perguntou o que tinha acontecido, se eu tinha tomado Viagra ou algum outro medicamento. Não, eu disse a ela. E foi quando eu finalmente decidi contar a ela tudo o que eu estava fazendo. Eu contei sobre a conversa que eu tinha escutado, como me humilhou e me fez sentir péssimo, como eu estava tão desesperado para reconquistar minha vitalidade, para que eu pudesse ter relações íntimas com ela novamente e satisfazê-la novamente, e que essa era a razão pela qual estava me trancando no escritório toda noite. Bem, primeiro ela ficou com raiva, porque eu não tinha sido honesto com ela. Mas, como continuei explicando todos os meus esforços, a sua raiva rapidamente se transformou em compreensão e valorização. E após cerca de 30 minutos de conversa, ela olhou para mim com um sorriso torto e disse: "Tudo bem, vamos testar a sua descoberta de novo?" Para ser honesto, eu fiquei um pouco nervoso quando ela disse isso. Porque, mesmo eu tendo ficado incrivelmente duro na primeira vez que fizemos amor, eu não tinha a menor certeza de que seria capaz de repetir aquele resultado, apenas 30 minutos depois de terminado. No momento em que ela beijou, no entanto, fiquei duro novamente, e todo o meu nervosismo saiu rapidamente pela janela. E após outra sessão de sexo naquela noite, e mais 2 na manhã seguinte, eu finalmente saí da cama, retornei ao meu escritório e olhei o meu diário. Eu tinha que brincar de detetive, porque mesmo que eu tivesse tido resultados incríveis na noite anterior, eu também vinha tentando muitas combinações diferentes e, portanto, não tinha certeza exatamente de qual tinha sido a milagrosa que eu estive rezando para aparecer finalmente. No entanto, não demorei muito a descobrir. Eu simplesmente repeti aquela que havia usado na noite anterior, fazendo um lanche com os alimentos que contêm os aminoácidos e enzimas que eu desejava, e tomando um suplemento fácil de ser encontrado que continha outro importante aminoácido. Na noite seguinte, eu estava jantando com minha esposa e, de repente, obtive outra enorme e potente ereção. Agora, eu vou te poupar os detalhes, mas vamos dizer que pelos próximos 30 dias havia só uma atividade que minha esposa e eu estávamos fazendo em nosso tempo livre. E eu estava continuadamente maravilhado, animado e impressionado com o fato de que cada vez que minha esposa e eu queríamos ter relações, eu conseguia obter uma ereção completa e potente em questão de segundos. Além disso, o que foi interessante é que percebi que não era apenas um determinado alimento que estava resolvendo o meu problema de ereção. Eram os aminoácidos, enzimas e proteínas específicos que os alimentos continham, o que significava que mesmo que eu trocasse algumas coisas e tentasse combinações diferentes desses alimentos e suplementos, os resultados ainda eram incrivelmente consistentes e impressionantes. Para ser sincero, eu na verdade comecei a ter ereções frequentemente demais. Eu estava ali sentado no trabalho, digitando no meu computador e bum, eu ficava duro. Então, eu tive até mesmo que modificar o plano de alimento-suplemento que eu estava seguindo e realmente reduzir meu consumo. E isso não foi muito difícil, contudo, eu escrevi meus resultados novamente em meu diário. Meus colegas começaram a perguntar sobre a minha renovação de energia, porque eu parecia tão feliz o tempo todo. Como eu estava mais confiante do que estive por anos, eles me perguntaram o que estava acontecendo, se eu tinha testado a terapia de reposição hormonal ou algo assim, ou se estava malhando. E mesmo que fosse um pouco embaraçoso explicar, eu estava tão orgulhoso de minha descoberta que pensei, que se dane, e compartilhei meu segredo. Foi engraçado porque, praticamente, cada um deles quis tentar imediatamente a minha fórmula de ereção por eles mesmos. Então, eu escrevi tudo em um guia abrangente, mais fácil de seguir. Eu disse a eles quais aminoácidos, enzimas e proteína eles precisavam adicionar em suas dietas.
em uma lista de alimentos e suplementos que continham cada um deles. Eu dei a eles as instruções de como combinar tudo para uma máxima absorção do corpo, quais tomar com o estômago vazio, quais tomar com o estômago cheio, e até mesmo instruções de como modificar o sistema de acordo com as necessidades pessoais, para que eles não tivessem que se preocupar em andar por aí com uma ereção constante, mas pudessem obter uma sempre que quisessem. Alguns dos meus amigos ficavam duvidando de mim no início, porque parecia fácil demais, mas com certeza, dentro de 48 horas após experimentar a minha fórmula natural de ereção neles mesmos, cada um deles me ligou ou enviou um e-mail para compartilhar seu choque do quão bem havia funcionado. Meu amigo Carlos estava em prantos, me contando que ele vinha sofrendo com problemas de ereção pelo menos os últimos 8 anos e que ele não podia tomar remédio devido à sua condição cardíaca. Ele me disse o quanto estava infeliz e quanto seu relacionamento com sua esposa tinha se tornado um inferno na terra, frio e estéril, e como a cura caseira que fornecia a ele tinha sido um milagre, oferecendo a ele o melhor sexo de sua vida nas suas primeiras 12 horas de teste. Outros amigos, que diziam que nem mesmo tinham problemas de obter ou manter uma ereção e queriam experimentar apenas por curiosidade, me disseram quanto ficaram satisfeitos por testarem. Eles disseram que, mesmo apesar de já conseguirem ter ereções, eles nunca haviam tido nada sequer parecido com as que eles vinham tendo agora. Ereções que eram tão incrivelmente completas que aumentaram sua energia e seu desejo sexual dramaticamente e os permitiram durar por horas. E quanto mais e mais amigos discretamente compartilhavam comigo que mais e mais amigos deles e mais pessoas me ligavam e me mandavam e-mails me agradecendo e dizer que isso tinha mudado suas vidas, eu percebi que, apesar do fato de ser um assunto desconfortável para mim, eu precisava levar o que eu descobri para quanto mais homens fosse possível, o que me levou ao motivo pelo qual eu criei esse site e a apresentação que você está assistindo agora. Veja bem, primeiramente eu pensei em vendê-la como uma fórmula natural caseira a uma companhia farmacêutica, ou uma indústria, ou um produto de suplemento masculino. Mas de jeito nenhum, a Pfizer ou qualquer outra indústria de medicamentos estaria disposta a compartilhar o que eu descobri com o mundo, uma vez que eles não queriam resolver o seu problema de ereção. Eles querem que você continue comprando seus medicamentos para que possa continuar ganhando bilhões com a sua condição humilhante, e porque eu não sabia quem mais recorrer. O que poderia fazer para espalhar essa fórmula? Eu decidi que minha melhor aposta para compartilhar minha descoberta inovadora era criar esse site e distribuir o método natural que eu tinha usado para o maior número de pessoas possível, que é exatamente o que eu vou fazer a partir de agora. Eu chamo o meu método inovador de Método Impotência Zero. É o único método completamente natural e 100% testado para resolver rápido e permanentemente seu problema de ereção, lhe devolver a potência e a vitalidade que você pensava ter perdido para sempre. Dentro dele, você vai encontrar uma lista completa de diferentes aminoácidos, enzimas e proteínas para serem adicionadas à sua dieta. E você também será informado sobre quais alimentos e suplementos contêm esses elementos biológicos, todos os quais aumentam seu fluxo sanguíneo e relaxam os vasos do seu membro, e será instruído exatamente como e quando combiná-los a cada dia para resultados mais rápidos. O bom é que, por existirem poucos componentes-chave que eu descobri que são efetivos, você tem muitas opções que você pode escolher e utilizar as combinações como desejar, e sem ninguém sequer saber que você está secretamente tratando seu problema de ereção. Dentro do método Impotência Zero, você também vai encontrar detalhes de como modificar o programa às suas necessidades especiais, para que você possa começar a ter ereções muito frequentemente, ou se você não tem problema de ereção e deseja apenas aproveitar ereções mais potentes e completas. Você pode ajustar facilmente o programa a um nível que seja bom para você. Ele é 100% natural, 100% livre de efeitos colaterais e 100% de eficácia comprovada.
Tudo o que você precisa é cerca de R$30 para gastar em itens comuns que você pode comprar no supermercado. E você não apenas já consegue os primeiros resultados de 24 a 48 horas, mas eles são vitalícios, para sempre. Isso porque, uma vez que aqueles vasos são relaxados repetidamente, usando o método, eles começam a permanecer relaxados, sem nenhuma ajuda extra. Eu recomendo que você use esse programa de forma prolongada, porque não há razões para não continuar. Vai melhorar seu fluxo sanguíneo em seu corpo, e é bom para você de qualquer forma. Porém, continuar ou não é completamente opcional. Você pode usar por apenas 28 dias e obter melhores, mais completas e praticamente instantâneas ereções pelo resto da sua vida. Imagine ser capaz de alcançar instantâneas, poderosas ereções quando necessário, sempre que quiser. Nunca se sentir ansioso ou nervoso ao se envolver intimamente com sua amada novamente. Sentir aquela incrível sensação de confiança que vem do fato de você saber que é um homem forte e poderoso. Isso é o que 18.921 outros homens como você já fizeram. Pessoas como Pablo M. de Recife, que diz: Ei Rômulo, estou escrevendo apenas para agradecer por disponibilizar seu método para o público. Eu sei que deve ter sido um pouco vergonhoso colocar o seu nome nele, mas, de verdade, você merece uma estátua por ele, cara. Como você foi tão honesto sobre suas dificuldades, eu vou ser bem honesto com as minhas. Antes de conhecer seu site, tinha se passado 3 anos da minha última ereção, sem brincadeira. Eu tentei medicamentos para problemas de ereção, injeções de hormônios e tudo mais. Meu médico disse que havia algum bloqueio lá embaixo e que o único jeito de corrigi-lo seria com cirurgia, que custaria 40 mil e meu plano não iria cobrir. Eu não tenho esse dinheiro e pensei que estaria ferrado, mas isso foi antes de eu descobrir o seu guia. Em 4 dias eu estava tendo múltiplas ereções por dia e desde então eu não tive nenhum problema em deixá-lo de pé. Meu médico está maravilhado, mas depois de eu contar o que você fazia, ele disse que fazia muito sentido. Ele disse que como seu método estava naturalmente relaxando aqueles vasos sanguíneos, estava permitindo o fluxo de sangue novamente. Bom, é isso. Estou escrevendo para dizer a todos que estão considerando o seu programa, mas que ainda estão hesitando, faça agora, de verdade. Essa é uma das maiores bênçãos da minha vida e serei eternamente grato. Pablo. Agora, já que notou o quão efetivo é o método Impotência Zero e o fato de que ele comprovadamente funcionou para outras 18 mil pessoas, assim como você provavelmente entende por que eu iria inicialmente vender este guia por R$600. Se você pensar bem, esse seria mais ou menos o custo para tomar 1 mês de Viagra, Cialis ou qualquer outra droga contra problema de ereção que poderia te auxiliar a curto prazo, mas nunca vão resolver seu problema. E eles vêm acompanhados de graves efeitos colaterais, como os que você já viu listados. Eu sei que você faria muito para reconquistar sua vitalidade e para nunca mais sentir ansiedade ou vergonha quanto ao assunto é obter ou manter ereções novamente, mas você faria muito mais pelo custo de doenças cardíacas, doenças do sistema nervoso, sangramento dos pulmões, coágulos no cérebro, insuficiência cardíaca, convulsões, diabetes, cegueira, depressão. Os riscos que você corre por usar essas drogas contra problema de ereção são incrivelmente altos, tais como seus preços, de R$12 mil por ano ou mais, especialmente quando comparado a uma solução 100% natural para o seu problema de ereção, que requer que você gaste cerca de R$30 no supermercado e que é totalmente livre de efeitos colaterais. R$600 também é o custo de apenas uma injeção de hormônio, que é um tratamento que pode te ajudar com energia, crescimento muscular e coisas do tipo, mas que também vai custar mais de R$6 mil no tratamento completo, enquanto o que coloca em risco de ataques cardíacos e câncer, e que pode ser proibido pela Anvisa em breve, possível de usar. Além disso, como mencionei, cientista na Universidade de Colômbia
uma das escolas mais privilegiadas do mundo, já provaram que menos de 5% dos casos de problemas de ereção estão relacionados a baixos níveis de testosterona, o que significa que, mesmo que você tome mais e mais injeções de testosterona pura, sintética, aplicadas em seu corpo, existem grandes chances de elas não funcionarem para você de qualquer maneira. Então, com tudo isso em mente, deveria estar claro porque eu acredito que R$600 pelo método Impotência Zero é um valor mais que justo. Mas, apesar de eu gostar de ser pago pelo meu trabalho, não se trata apenas de dinheiro nesse caso para mim. Eu me lembro de como era ver meu relacionamento se tornar um inferno na Terra, de sentir minha esposa e eu se afastando mais e mais, simplesmente porque não havia nenhum contato físico. Eu ainda lembro do telefonema, da humilhação, a percepção do fato de que ela estava pensando em outros homens porque eu simplesmente não podia satisfazê-la ou ser um homem que ela merecia, era o sentimento mais terrível do mundo. E algo que nenhum homem que se preze jamais deve passar por isso. E é por isso que eu não poderia de jeito nenhum pedir para você pagar R$600 pelo método Impotência Zero, nem R$500, nem R$400. Eu não vou pedir R$200 por este guia testado que já foi usado por mais de 18 mil homens assim como você. Se você agir hoje, apenas nas próximas 12 horas, você pode obter o método Impotência Zero, as listas completas de alimentos, a lista completa de componentes e elementos, o guia para combiná-los às quantidades de porções diárias e todo o pacote de bônus por nada além de um investimento único de R$147. Para começar, apenas clique no botão laranja que você vê abaixo deste vídeo agora mesmo. Sua compra vai ser completamente discreta. Esse botão te transfere para uma página segura e com conexão criptografada. Note o cadeadinho verde no topo da página. Você vai colocar suas informações básicas e então, logo na próxima página, vai ter acesso imediato ao programa completo do método Impotência Zero, as listas, os guias diários, os bônus e tudo mais. Você pode visualizar o programa inteiro de qualquer computador, smartphone ou tablet, ou baixá-lo e até mesmo imprimir. É todo seu e você pode começar a usá-lo em menos de 2 minutos a partir de agora. Além disso, para tornar sua decisão ainda menos complicada, eu vou tirar a mão do bolso e oferecer uma completa garantia de 100% do seu dinheiro de volta em 49 dias. Eis como funciona. Você clica no botão laranja abaixo desse vídeo, obtém tudo que está incluído nesse guia e comece seu test drive hoje mesmo. Você terá então mais de um mês inteiro para avaliar a potência, a resistência e rapidez do programa gerador de ereções que eu criei. Leia todo o programa, siga as simples instruções nele contidas e eu garanto que você ficará maravilhado com quão imediata e completa ereções você vai ter. E como você consegue obtê-las quando necessário, ao toque mais sutil. Se você não estiver feliz com seu pequeno investimento por qualquer razão que seja, mesmo se o programa funcionar perfeitamente, mas você ainda estiver tendo um dia ruim, tudo o que você tem que fazer é enviar um e-mail para o endereço que é fornecido no guia, e eu vou imediatamente reembolsar toda a sua compra sem perguntar nada. Então, em outras palavras, eu vou assumir todo o risco aqui, o que significa que você não tem nada a perder. O método Impotência Zero vai mudar sua vida para sempre. Ele vai curar as questões íntimas com as quais você pode estar sofrendo. Ele vai te dar uma onda de confiança que você não vai acreditar. Ele vai te fazer sentir como um homem completo novamente. Mas se você está pronto para começar, você realmente precisa agir rápido. Eu sei que isso pode parecer bobo, mas minha esposa está um tanto quanto envergonhada pelo fato de tantas pessoas estarem usando o programa do qual eu pus meu nome. E mesmo ela entendendo a quantos homens ele está ajudando e quão bem está fazendo ao mundo, ela me pediu para limitar o número de cópias e distribuir apenas 50 mil cópias. Serei honesto, esse assunto ainda está sendo discutido, mas eu sei que há uma grande verdade no ditado: esposa feliz, vida feliz. E eu não quero bater de frente com ela, o que significa que, se você voltar a esse site em uma semana ou 2, e você perceber que essa apresentação foi tirada do ar, eu sinto dizer
que não haverá mais nada que eu possa fazer por você. Mas por que você deveria esperar ou adiar esse investimento? Você não corre absolutamente nenhum risco. Seus resultados são garantidos e você pode resolver totalmente o problema de ereção em poucos dias a partir de agora. Ao fim, a escolha é sua, mas esse vídeo irá acabar em 15 segundos. Então, você precisa agir rápido. Ou você pode simplesmente sair da página e continuar seu dia. Tudo bem, mas se você sofre com problemas de ereção, o que vai mudar em sua vida? Você vai continuar a gastar milhares de reais por ano em medicamentos e drogas que têm centenas de efeitos colaterais escondidos e até mortais? Ou tentar injeções de hormônios que não funcionam para o problema de ereção e custam mais de 6 mil reais por tratamento? Ou você vai simplesmente continuar sofrendo, se sentindo frustrado e continuar vendo sua vida amorosa se deteriorar? Porque eu sinto muito, eu não estou tentando ser duro aqui, mas essa é apenas a realidade por trás de todas essas decisões, que as tornam nem mesmo opções reais. Experimente o método Impotência Zero agora mesmo, sem risco algum. Dentro de 48 horas, você vai começar a obter as mais fortes e completas ereções para o resto da vida, sempre que quiser e sem nenhuma droga, erva oriental estranha ou tratamentos fajutos com hormônios. A escolha é sua, mas você já sabe o que precisa fazer. Então, clique no botão laranja abaixo dessa apresentação agora mesmo. Receba seu test drive com segurança e eu vou te ver do outro lado. Por Rômulo Basílio, obrigado por ouvir minha apresentação. Ainda aqui? Não tem problema, eu entendo perfeitamente. Muitas pessoas têm perguntas após assistir a essa apresentação, especialmente por acharem tão chocante o fato de poderem resolver seus problemas de ereção sem nenhuma droga ou medicação sequer. Para ajudar a clarear as coisas para você, o que eu vou fazer agora é ir em frente e resolver algumas perguntas mais comuns que recebo sobre o método Impotência Zero. Número 1. Como exatamente funciona o método Impotência Zero? Bem, como eu mencionei, todo o segredo de obter e manter uma ereção está nos vasos sanguíneos de seu pênis estarem relaxados. Quando isso acontece, o sangue flui para dentro, enche suas cavidades e você fica duro. Quando você tem problema de ereção, no entanto, esses vasos não estão relaxados como deveriam e, como resultado, o sangue não consegue passar e ou você tem ereções fracas e menos firmes, ou você não consegue nem mesmo ter uma ereção. Na verdade, existem diversas enzimas, aminoácidos, proteínas e outros químicos orgânicos que são encontrados em vários tipos de alimentos e suplementos comuns, que estão disponíveis no supermercado por cerca de R$30 e que vão naturalmente relaxando os vasos do seu membro e permitindo o fluxo de sangue para dentro. Uma vez que isso aconteça, sua disfunção erétil desaparece e você consegue obter ereções sempre que quiser, quase como se você fosse adolescente novamente. Número 2. O que está incluído no guia do método Impotência Zero? Dentro do método Impotência Zero, você vai obter uma lista detalhada das diferentes enzimas, aminoácidos, proteínas e outros compostos químicos feitos para ajudar com seu problema. Mais importante, você ainda terá inúmeros alimentos e suplementos comuns que os contêm, e eu vou lhe mostrar como combinar tudo para obter os resultados que você deseja rapidamente. Você também vai encontrar como modificar o programa inteiro para o nível que seja ideal para você. Isso é importante, porque muitos homens acham que após seguir esse guia por alguns dias, eles têm ereções muito frequentemente e eles precisam se acalmar um pouco. Então, eu vou mostrar o que fazer se isso acontecer, para que você tenha um nível perfeito de excitação em todos os momentos. 3. Quanto tempo normalmente leva para obter os resultados? Geralmente, você vai perceber sua primeira ereção potente dentro de 24 a 48 horas do início do programa. Depois disso, você vai notar que é capaz de ficar duro quando necessário e que essas ereções vão durar o quanto você quiser que elas durem. 4. Mais uma vez, quais são os termos de garantia já mencionados? Simples. Compre o método Impotência Zero hoje, clicando no botão laranja que você vê abaixo desse vídeo. Você vai ter as listas de alimentos, o guia de combinar tudo,
as porções diárias, os bônus e tudo mais que eu já mencionei. Então, você terá 49 dias completos para testar o programa sem absolutamente nenhum risco. E se por qualquer razão ele não funcionar de modo como eu disse que iria, ou você simplesmente mudar de ideia por qualquer motivo que seja, você apenas me manda um e-mail e eu te reembolso o valor total do investimento sem nenhuma pergunta. Então, você não tem nada a perder aqui. Tudo bem, estou dentro. Como eu começo? Fácil, apenas clique no botão laranja que está abaixo desse vídeo. Então, em 2 minutos, você vai ter acesso ao programa completo. Você vai ser capaz de ver tudo do seu computador, seu smartphone ou tablet. Você também vai poder baixar tudo em seu computador ou imprimir e fazer uma apostila para facilitar a leitura. 6. Mais alguma coisa que eu preciso saber? A última coisa que eu gosto de mencionar para as pessoas que estão considerando testar o método em potência zero é o quão discreto ele é. Pense, ao invés de ficar na fila do caixa da farmácia para comprar seus medicamentos contra problemas de ereção, ou de sua esposa saber que você está tomando esses comprimidos e te julgar, você simplesmente adiciona alguns itens comuns à sua dieta de modo específico, como eu explico no guia, e você tem resultados fortes e provados para o resto da sua vida. Simples assim. Clique no botão laranja abaixo agora e acesse o método em potência zero nos próximos segundos. Eu mal posso esperar para ouvir a sua história de sucesso. Vamos lá, clique aí.